Olá, meus investidores, tudo bem? Olha só, vamos agora dar o primeiro passo na questão dos investimentos, voltando àquela jornada do investidor consciente. E se tem algo, se tem uma coisa, uma atitude que o investidor não pode de forma nenhuma deixar de fazer, é criar a sua reserva de emergência ou a sua reserva de oportunidade. Alguns dão o nome de reserva de emergência, outros dão o nome de reserva de oportunidade, mas qualquer que seja o nome, você não pode deixar de criar a sua reserva de emergência antes de colocar qualquer tostão que seja na bolsa de valores. Estamos tratando de renda variável e por isso faz necessário que você tenha pelo menos uma reserva de emergência para aqueles momentos em que você não tenha como tirar o capital da renda variável e assim precisará certamente tirar dessa reserva de emergência. Outros pensam como reserva de oportunidade nos momentos em que a bolsa de valores tem aquelas quedas tremendas e que chegam aos 20, 30% de queda, e algumas pessoas entendem que essa reserva de oportunidade serve para justamente nesses momentos você ter capital suficiente para comprar ações cada vez mais baratas. Bom, há quem concorde, há quem discorde. Eu sou daqueles que compram ações que estão cada vez mais caras, como eu expliquei em um dos meus vídeos. E depois eu vou demonstrar para vocês por que eu não compro ações que estão cada vez mais baratas. E o que eu faço? Eu vendo opções delas, eu vendo puts delas para que eu possa ter um rendimento nas ações quando estão caindo. Então vamos lá. O que é essa bendita reserva de emergência? Vamos primeiro fazer três perguntas. O que é a reserva de emergência? A segunda pergunta é como fazer a reserva de emergência? E a terceira pergunta é onde eu guardo a minha reserva de emergência, certo? Vamos para a primeira pergunta. O que é a reserva de emergência? Bom, a reserva de emergência é aquele capital em que fica totalmente separado dos seus investimentos, ou seja, ele não lida com qualquer tipo de renda variável nem renda fixa. Ele fica a par de qualquer tipo de investimento que você esteja fazendo ou esteja realizando no momento. Para você criar ou para você começar qualquer tipo de negócio, você não sabe se o negócio vai dar certo a curto prazo, não sabe se o negócio vai dar um retorno a médio prazo ou a longo prazo. Sendo assim, você não vai querer tirar o capital do seu negócio para pagar suas contas ou quando surgir qualquer tipo de imprevisto, você ter que tirar esse dinheiro da sua empresa ou dessas ações para ter que pagar esses custos que são totalmente aleatórios na nossa vida e inesperados. Então, a reserva de emergência surge justamente para suprir esses tipos de despesas inesperadas. No caso, por exemplo, pagar um seguro de um carro que acabou sendo batido e você precisa pagar a franquia, trocar um pneu de um carro, pagar um medicamento. Então, esses valores que são fora do seu orçamento, fora da sua renda ou fora da sua despesa mensal, que a gente não conta todo mês, esses valores vão precisar ser pagos de alguma forma. E nós não vamos querer ser pegos de forma desprevenida e ter que tirar dinheiro da bolsa de valores, principalmente em momentos em que a bolsa não está indo muito bem. Então, criamos a reserva de emergência para justamente nós termos esse dinheiro separado para podermos pagar essas contas que são inesperadas. Então, entendido o porquê que a gente precisa ter a nossa reserva de emergência, vamos pensar em como nós formamos a nossa reserva de emergência, tá ok? Vamos lá. Como criar essa reserva de emergência, certo? Bom, vamos supor, você trabalha recebendo fixo ou sua renda é variável. Por exemplo, no meu caso, que sou advogado, a minha renda é totalmente variável. Se eu tiver muitos clientes no mês, eu vou receber muito dinheiro. Se eu tiver poucos clientes no mês, eu vou receber pouco dinheiro. Mas tem algo no meu cronograma que é fixo. Ou seja, eu tenho as minhas despesas fixas, as minhas despesas mensais. Eu tenho uma planilha e sei quanto eu gasto todo mês. Então, o que eu preciso fazer e o que você precisa fazer de acordo com a sua reserva de emergência, comparando com as suas despesas fixas. Se você recebe um salário fixo, ou seja, um salário mínimo, 5 mil, 10 mil reais, e você gasta 500 reais, 1.500, 3 mil, 6 mil, não importa. Quanto você gasta no seu mês? Você vai pegar uma planilha e olhar o quanto você gasta no mês, com despesas fixas. Sabendo quanto você gasta no mês, você agora vai fazer o seguinte:
acumular capital suficiente antes de começar qualquer tipo de investimento. Você vai acumular capital suficiente para que você tenha no mínimo 3 meses de despesa paga. Ou seja, faça chuva, faça sol, você vai ter 3 meses de despesa paga. Por que eu falo isso? Vamos supor que estamos em março de 2020, lá no momento do início da pandemia. Bom, se você tivesse 3 meses de despesas pagas, você teria março, abril e maio. Ou seja, mente tranquila, cabeça tranquila para você pensar na melhor forma como você iria proceder nos próximos meses da quarentena. Você poderia pensar com calma, sem qualquer tipo de pressão financeira, sobre se você poderia tirar dinheiro de algum negócio, se você iria pegar empréstimo ou não, se você iria vender algum tipo de ação que você tinha como renda variável. Então, você tendo 3 meses de despesa, você estaria tranquilo. E é por isso que se dá o nome de reserva de emergência. Ou, se você tivesse ainda assim dinheiro suficiente para continuar recebendo, não tivesse sido desempregado, continuasse trabalhando e não precisasse mexer na sua reserva de emergência para pagar suas contas, você poderia usar aquele dinheiro então como reserva de oportunidade, visto que empresas do início da pandemia até o final do ano 2020, algumas empresas valorizaram 70%, 80%. Então, por isso que alguns chamam de reserva de oportunidade. Então, como cresce a reserva de oportunidade? Se você recebe um salário fixo, você coloca 3 meses a sua despesa. Agora, no meu caso, ou no caso de pessoas que recebem como renda variável, o valor que recebe não é o mesmo todos os dias, vocês colocam 6 vezes a sua despesa mensal. É um pouco complicado, é pesado, é. Só que as pessoas que recebem de forma variável, infelizmente, têm que contar com essas crises. A crise do coronavírus, eu acredito que para muitos tenha sido muito doloroso, e como eu preciso que as pessoas ganhem dinheiro para me pagar, por eu ser advogado ou por ser qualquer outro tipo de pessoa que trabalha de forma autônoma, eu sei que o rendimento acaba caindo. Então, eu preciso de 6 meses das minhas despesas pagas para que eu possa pensar e olhar, bom, o que é que eu preciso fazer aqui agora para estabilizar as minhas contas? Ou então, se eu continuo ganhando dinheiro suficiente para pagar as contas, eu tenho ali um dinheiro separado, como 6 meses de despesas pagas, e eu posso pegar parte desse dinheiro e usar como oportunidade para comprar no início da crise. Bom, tem os prós e os contras, mas eu acredito que são mais prós do que contra você ter a sua reserva de emergência. Então, impossível, eu peço para vocês que não comecem a investir numa renda variável, na bolsa de valores, sem ter a sua reserva de emergência. Bom, e onde guardamos a nossa reserva de emergência? Alguns falam que é preciso que você também rentabilize a sua reserva de emergência. Eu digo para vocês, gente, não procurem pelo em ovo, por favor. Não procurem pelo em ovo. Coloquem a reserva de emergência de vocês mesmos na poupança. Por quê? Porque poupança é um lugar que a gente consegue o dinheiro na hora, sem burocracia. Está disponível no mesmo dia para você. Não coloquem em renda fixa, porque tem renda fixa aí que libera seu dinheiro somente em 2 dias úteis. E em situações de emergência, você precisa urgentemente, ter esse dinheiro disponível para você poder usufruir ou pagar as suas contas que são de forma aleatória e extraordinária. Então, por que a reserva de emergência é importante? Já expliquei para vocês. Como nós criamos a nossa reserva de emergência também, mostrei para vocês. E onde guardar? Certamente na poupança. Não pensem em outro tipo de lugar. Não pensem em rentabilizar a reserva de emergência de vocês. Ela serve tão somente só para suprir essas despesas extraordinárias que infelizmente todos nós estamos suscetíveis a acontecer. Certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Esse é o primeiro passo do investidor consciente.